Olá, alunos do nono ano, aqui com vocês, o seu professor de arte, Fernando Alves, no nosso canal do YouTube, Fernando Arte Minas Novas. Queria trazer para falar com vocês aqui, para vocês se inscreverem, alunos aí, professores do nosso canal, ativar o sininho lá, o like, dizer se você gostou da aula ou não. Estou aqui também pronto para receber as críticas também, viu, galera? Eu também estou aprendendo. O importante aqui que eu queria deixar para vocês, que eu trago essa aula justamente para explicar aí o PET, né? Agora nós estamos no PET 5, volume 5, e trazer as informações de cada semana para vocês, né? Nós vamos fazer um detalhe aí de cada semana para vocês. Lembrando que a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais pediu que as escolas acelerassem um pouco esse PET 5, fazendo duas semanas, semana 1 e 2, tudo em uma semana, ok? Do PET 5, e na semana que vem, né, para fechar o mês de outubro, até dia 30 de outubro, fizesse uma semana 3 e 4, para a gente dar conta do que vem mais PET por aí, né? PET 6, PET 7, ok? E um PET final para concluir aí esse ano, né? Que praticamente a gente não deve retornar às aulas mesmo, não, porque depende de várias situações, de contexto diferente, então a gente vai estar fazendo isso aqui, explicando para vocês. O importante é que vocês compreendam a aula, né? Não esqueça, quem fez a avaliação diagnóstica até sexta-feira, né, percebeu que tem lá na área da linguagem a questão de arte que cai lá, tá ok? A gente vai explicar para vocês direitinho e hoje nós vamos trazendo a nossa aula aqui da semana 1, tá bom? Vamos lá. Então, onde que está essa semana 1? Nós estamos aqui, né? Semana 1, vamos falar sobre a literatura, que envolve a questão de cordel, vamos trazer a questão da xilogravura também, que é uma arte também, né? E os cordéis, né? Para a gente aprender um pouquinho aí sobre esse conteúdo. Então, vamos lá. Então, a arte visual, a língua portuguesa, trabalhando junto com a gente hoje, para entender um pouquinho na área da linguagem aí. Então, a gente vai entender que aqui, ó, a literatura de cordel foi popularizada no Brasil por volta do século XVIII, ok? Vou gravar isso aí. Conhecida como poesia popular, ok? Estou marcando os pontos. Porque contava história com os folclores regionais e de maneira simples, né? Utilizando aí os cordéis. Bom, conhecido como poetas de bancadas ou de gabinete. Aqui no Brasil, a literatura de cordel popularizou por meio dos repentistas, dos repentistas cantores que cantavam os versos, né? E tem vários repentistas usando as violas, violeiros, né? Então, várias características também, e que assemelha muito aos trovadores medievais, quando eles cantavam aquelas histórias, né, através dos versos, usando a musicalidade. Então, isso aí ficou popularizado como cordéis aqui também, né? A gente vai falar disso também, esses poemas aí em forma de varais, né, que esticam lá essas questões. A gente vai entender por que isso aí tem a ver com essa história. A origem do nosso cordel vem da onde? Vem da questão de Portugal. Ok, galera? Em Portugal, que tinha o cordel também, né? Conhecido como cordel. A origem ainda é em Portugal, com os trovadores medievais também. Ok? Os poetas cantavam poemas do século 12 e 13. Ok? Parte da população era analfabeta. E o cordel servia como espalhar ali a divulgação das histórias contadas, características, das informações também à população daquela época. Então, por isso que retrata essa característica aí, viu? Também na Renascença, com os avanços tecnológicos, permitiam a impressão dos papéis, possibilitou a grande expressão de texto e eram apenas cantados, tá ok? Que eram apenas cantados. Essas pequenas impressões de poemas ritmados, apresentados pendurados em cordas, em cordéis, ou cordéis, né? Em cordas, varais, né? Como chamado em Portugal, chegaram ao Nordeste brasileiro, trazido pelos colonizadores, tá ok, gente? Aí no Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte. Então,
vai aparecer essas características aí trazidas pela origem portuguesa. Né? Como que é a característica desses textos? O texto é escrito com métrica fixa e rimas que fazem a musicalidade dos versos. Grande importância para o folclore, já que os cordéis tratam os costumes locais, né? Fala da regionalidade, das regiões, territórios regionais, né? As entidades, então fortalece aí o folclore também. E também, conhecida como, traz também a literatura de cordel, traz uma técnica chamada xilogravura, gravura em madeira, né? Ilustram as páginas dos poemas. A gente vai entender mais ou menos como é que funciona essa característica aí para vocês compreenderem, tá joia? As principais autores aqui, nós temos Leandro Gomes de Barros, que infuncionou aí o dramaturgo Ariano Suassuna, né? Popularizou aí as histórias desse grande produtor aí, né, como Aldo da Compadecida, né, os Cordéis de Leandro, Testamento de Cachorro, né, então traz algumas características aí desses primeiros produtores. João Martins Ataíde, né, que faz parte aí da questão quando usava lá as imagens de artistas de Hollywood, as imagens dos cordéis, então, e aí mais tarde o Leandro comprou os direitos de publicar vários cordéis do autor, né, então vai chamar a questão aí essa característica aí desses cordéis, esses textos escritos em forma de páginas, livros, justamente para popularizar aí a questão da informação, né? Que naquela época havia muitas pessoas que eram analfabetas, não sabiam ler nem escrever, então os cordéis eram uma forma, usando aí a técnica da xilogravura, para transmitir essas características aí regionais do povo nordestino, que mais tarde vai influenciar o povo no Brasil todo e vai ser conhecido no lugar e vai difundir aí os cordéis com a chegada da televisão, a tecnologia, vão ter essa característica também. Então vamos lá. Na literatura de cordel é desenvolvido a partir da influência portuguesa, correto? Nós já falamos, no Nordeste, chegou através do Nordeste, fortalece aí o folclore e o imaginário regional, né? Tornou-se um patrimônio cultural, viu, galera? Imaterial, né, conhecimento aí dessa questão, tendo como uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel, ok? Graças à impressão no papel, essa questão toda vai impulsionar os cordéis, né? O cordel popularizou-se por imprimir em papel as histórias rimadas, né, dos repentistas que improvisavam rimas nas ruas, né? Então quem não lembra dos repentistas caju, né? Então o caju, por exemplo, é um repentista nordestino, então ele canta os versos ali, então esses versos foram transportados para o papel, usando a xilografura, a imagem, como uma forma mais simples aí de contar a história, porque era a forma mais barata também, né, dessa técnica aí. Então a xilogravura veio justamente para impulsionar essa tradição aí do cordel, né? Então ela já foi utilizada também como trazer informação. A xilografia de cordel é preciso entender o que isso significa. Então é uma tradição que chegou ao Brasil por meio de Portugal e se caracteriza um tipo de literatura que começou oralmente cantada, né, e disseminada aí nas notícias naquela época, né? Então era em forma de informação, era o cordel naquela época, as pessoas não tinham outros meios de informação naquela época. O uso da datilografia criou e propagou a literatura de cordel, claro. Então a gente vai entender que esse aí, por que isso aí? Porque tinha um custo mais barato, era mais simples, mais fácil de fazer. Então a xilogravura, o que é a xilogravura? Então faz os detalhes de desenho, nas características nordestinas lá naquela época, do cordel, né, os desenhos que contavam os versos, a questão toda, e passava a tinta, vinha com papel, colava por cima e passava a mão até absorver a tinta e sair o desenho do papel. Isso é xilogravura, ok? A técnica da xilografia, muito utilizada. Representar essas tradições nessa época, né, que os livros eram pendurados, tem cordas, né, barbantes, ou o cordel como roupas, como se fossem roupas em um varal. Por isso ficou conhecido aí lá em Portugal essa forma de expressão exposta para o público que não tinha acesso à informação. Então a forma de informação era o cordel nordestino naquela época, naquelas regiões, né? Então isso aí ficou
conhecido como essa característica aí. Então, transformou também, depois de 100 anos, a literatura xilografura é conhecida como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo IFAM, a produção da xilografura. Ok, gente? Então, isso aí vai marcar a questão também com depois a difusão desses, né, dos cordel para o Brasil todo. Isso devido ao motivo da migração, porque várias pessoas começaram a migrar para outros locais e levaram a cultura para outros lugares também, tá bom? Isso aí para a gente conhecer. Aqui nós temos uma xilogravura, tá vendo? O desenho, a questão toda. Aí a Vida do Sertão, de Jorge Gomes, tá ok? Um dos artistas famosos aí também, na questão da xilogravura. A história da literatura de cordel, como nós falamos, veio da época de Portugal, né, trazido, né, e retratava a questão nordestina, porque os cordéis retratavam, apontava aí o sofrimento, a falta de água, a questão da questão de chuva, ganhou bastante característica. Além dos cordéis também, se a população não sabia ler e escrever, era a forma mais simples de as pessoas terem informação, né? E também funcionava como um modo de expressar ali as dificuldades, as mágoas dos nordestinos naquela época. Então ficou característico aí, ok? Como era uma cultura, tradição oral, né? Então, igual os trovadores faziam na época medievais, as pessoas se reúnem em torno, ouviam os versos de forma melódica, né? O cordel é o varal pendurado, os livros, né, os panfletos, e aí as pessoas passavam ali, todo o público tinha acesso a essa característica aí dos cordéis daquela época. Muito legal. Muitos professores fazem isso pela sala, colocam os cordéis, produções de desenho, essa questão todos os meninos, né, para justamente popularizar, reconhecer, ver as informações que estavam ali na forma das instruções. Então, a linguagem de cordel é apresentada nas expressões em linguagem, como também as palavras escritas também sem o português adequado. Então, as palavras ali, os desenhos, tudo era muito simples. Então, não tinha preocupação com a questão característica, porque as pessoas também não tinham conhecimento, não tinha instrução ainda, né, capaz de questão. Então, por isso ganhou esse nome de estereótipo aí, da linguagem de cordel, justamente essa característica aí. Então, em 1930 e 1940 foram publicados em papel centenas de cordéis. Esse processo único, a xilogravura de cordel, proporcionou essa popularização aí dessa característica, gente. E aí é importante a gente conhecer que para a língua de português aí, por exemplo, as rimas, a questão que o cordel tinha suas próprias regras, né? Tinha rimas e tinha regras também. Então as características eram regionais, populares e folclóricas. Então era o que era contado ali pelos repentistas, que eram transformados em cordéis. Mais tarde a popularização do rádio, da televisão, aqui ó, para vocês verem, do rádio, da televisão, da literatura, a literatura de cordel perdeu força. Só em 1970 que ela vai voltar, esse gênero vai voltar a vivenciar essa retomada aí, né? Os cordelistas aí, mas com uma característica diferente. Os cordelistas dessa época, eles vão ter uma característica o quê? O acesso à cultura. Então, esses cordelistas vai ter umas instruções, eles vão ter uma característica mais letrados, mais profissionais. Então, também vai mudar os consumidores desse gênero também, né? E aí a diferença para a gente entender esse acesso dos cordelistas aí nessa cultura, né? Então isso ficou marcado aí pela comercialização, atração turística, porque os cordéis hoje, naquela época lá atrás, né, ele tinha a característica de instrução, de informar, de trazer essa questão ao público que não tinha formação, não tinha instrução escolástico não tinha, então surge aí como essa característica aí. Mais tarde, hoje, dos anos 70 para cá, o cordel também assume uma outra característica, de forma turística. As pessoas vão comprar de forma turística pela questão dessa característica. Então, com a diminuição dos analfabetos, né, há também um avanço também na questão da leitura, desses professores vão ampliar. E a xilografura
vai ter esse caminho também, justamente essa questão. Com o surgimento da internet, vários cordelistas, o pessoal, a questão de xilogravura, vão popularizar ainda mais essa questão de desenvolver aí o seu produto na língua cordel. Ficou mais acessível para todos, todo mundo pode acessar, ver as imagens pela internet. Isso é importante para a gente compreender todas essas características aí, vocês alunos do nono ano, para vocês estarem atentos a essa característica aí, viu? Então a xilogravura ela vai ter influência em todos os lugares, justamente porque os turistas vão vir também de todos os lugares levar essa questão. Então a xilogravura brasileira de cordel pode ser vista em vários mercados, em lojas, em aeroportos, também nas ruas, nos espaços. Então a xilogravura estão por toda parte. É isso aí que é interessante, né? A importância da xilogravura é uma técnica, como eu falei com você, que entalhada de madeira, pinta suas partes elevadas e por fim pressiona a madeira em um papel. Essa é a técnica, né? Trata-se de um método quase rudimentar, a reprodução de imagem e texto, que naquela época era muito utilizado nos livros, questão todas. Essa técnica de impressão simples, fácil e barata de fazer, né? Por isso que o cordel popularizou, porque se fosse fazer outro método, ficaria muito caro, né? A aplicação dessa tecnologia aí hoje em dia. Então, os cordéis, aí que nós temos justamente fazendo desenho na madeira e depois passa a tinta, tá vendo? Com o formão, com as ferramentas adequadas, passa a tinta e cola o papel que vai sair a imagem, tá bom? É muito fácil, dá para fazer com isopor, com alguns materiais mais fáceis de fazer. Aqui nós temos, tá vendo? Então, aí fez o desenho, passou a tinta e saiu a xilogravura, ok? 100 anos. Olha para você ver que maravilha dos trabalhos produzidos pelos nossos nordestinos, ok? A realidade da seca, pobreza vivida na região nordestina, era a técnica mais adotada aí pela questão de contar aí, fortalecendo essa realidade aí do nordestino, ok? Da xilogravura nordestina e o cordel tornaram os elementos assim, transformaram a linguagem de expressão contada, documentada de uma história. Então, muitos professores utilizam nas aulas também a produção dos cordéis contados, as teatralizações também, né? Então aparece aí essa característica aí. Então a xilogravura nordestina, cordel conquistou espaço no Brasil inteiro. Bom, essas peças de decoração utilizam o que? A história, os traços marcantes de gravura de cordel podem ser encontrados em várias características diferentes, né? Em peças de decoração, bancos, azulejos, quadros, moldados, pendurados, em paredes a ser. Então mudou a técnica de entender. Então essa aplicação desses artistas aí são variados, né, da xilogravura. É a técnica da gravura. E aí vocês vão responder o exercício, explique com as suas palavras o que é literatura de cordel, tá ok? Depois, a origem da literatura de cordel, faça um breve comentário das características de sua presença marcante na região Nordeste no Brasil. Identifique e assinale a opção correta sobre a literatura de cordel, ok? Vocês vão marcar a opção, tá bom? E a 4, com base no texto dos conhecimentos, explique suas palavras como é o processo de xilogravura. Já tem, acabamos de falar, né, galera? Então, aí, e na 5 agora você conhece um pouquinho das características de literatura, vamos produzir algumas características apresentadas nesse estudo. Observe a imagem disponibilizada no decorrer do texto e use a criatividade. Escolha um tema e faça um capricho. Não se esqueça de colocar o título, tá ok? Então, observe as imagens disponibilizadas no decorrer do texto e use a criatividade. Escolha um tema e faça um capricho. Então, vocês vão fazer aí, produzir alguma característica apresentada nesse estudo com aquele cordel. Pode ser, quem quiser fazer a xilogravura pode fazer, é só fazer o desenho, pegar o isopor, viu galera? Pega o isopor, corta do tamanho que vocês quiserem, isopor, essas bandejinhas que vem com salame, essa questão, faça o desenho nela, passa a tinta, cola o papel e faça a sua experiência. Também é ótimo, dá também para fazer, tá bom? Terminado isso, vão enviar no formulário para mim as atividades, tá ok? E aí vocês terão esse formulário aqui para vocês estar enviando durante essa semana 1 aí, ok? E aí fiquem atentos para vocês não se perderem aí nesse período aí tão rápido que vai ser para a gente começar o PET 6. Então, todos aí atentos, tá joia? Parabéns para quem já fez a prova, quem não fez deve procurar a escola imediatamente para poder ver o que pode estar fazendo. A prova já é obrigatória, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos, até a próxima aula.